Olá, irmãos, tudo bem? Tranquilo? Voltando aqui então na sequência aqui dos vídeos sobre as duas oliveiras, as duas testemunhas, certo? Esse vídeo é sequência de outros vídeos. Se você ainda não viu os vídeos para trás, vá lá e veja, certo? Então, vamos então continuar aqui, certo? Agora, nesse vídeo, quero considerar junto com vocês o texto lá de Zacarias, certo? Onde nós vamos compreender melhor, ou com mais clareza, nós vamos entender a questão das duas oliveiras, tá bom? Vamos lá. Veja bem, depois o anjo, Zacarias capítulo 4, versículo 1, pega a sua Bíblia aí e lê, para você ver junto com a gente, junto comigo, certo? Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me como se desperta alguém do sono, e me perguntou: O que você está vendo? Né? Então, Zacarias, a profecia dele, tem muitas visões e coisas assim, né? Até parecido com o João, né? Que teve visões e tal, tem simbolismo, tem todas essas coisas. Nós precisamos, então, pedir a Deus sabedoria, graça, para que possamos compreender, né, essas coisas, tá bom? Então vamos lá. Ele perguntou: O que você está vendo? E aí Zacarias responde: Vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: O que significa isso, meu senhor? Ele disse: Você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Né? Então vamos parar um pouco aqui. Veja, primeira coisa, Zacarias aqui está tendo uma visão e ele vê esse candelabro, certo? Não sei se você sabe, mas no tabernáculo, o templo, o lugar da presença de Deus, que Deus havia determinado para Moisés, existia, né, o altar do sacrifício no átrio. Depois, quando você entrava no santo lugar, que era o segundo local do templo, do tabernáculo, você tinha à direita os pães da proposição, os pães lá de oferta para Deus, e você tinha à esquerda o candelabro. O candelabro é uma lâmpada, certo? Ele é algo com todo de ouro maciço, certo? Com uma haste de ouro, e essa haste de ouro se divide em 7 hastes, em 7 canos, como diz aqui, e essas 7 são como se fossem velas, tá? Por isso é lâmpadas, né? Por isso que elas são chamadas de lâmpadas, mas é o que? Tem o pavio, você bota fogo naquele pavio e o azeite, né? O azeite é utilizado então como combustível, tá? Para que aquela lâmpada se mantenha acesa, iluminando, tá? Então, dentro do lugar santo, tinha isso, esse candelabro que iluminava aquele local, tá bom? E ele tinha 7 lâmpadas, 7 candeeiros, tá bom? Então, Zacarias olha e vê isso. Ele vê que tem um azeite dourado, né? Como é que ele diz aí? Um recipiente de azeite superior que está abastecendo aquela lâmpada, aquele candelabro, para que ele se mantenha aceso, tá certo? Veja bem, há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e uma à esquerda. Então, o que é a oliveira, certo? Naturalmente falando, uma oliveira é o que produz oliva, é o que produz azeitona, da onde nós retiramos o azeite, o óleo, tá bom? Então, na Bíblia, muitas vezes o Espírito de Deus é comparado a o óleo do azeite, tá bom?
é comparado ao quê? A unção. Já ouviu falar da unção? O que é uma unção? Unção é o derramamento de óleo sobre a cabeça da pessoa, né? Quando, então, era escolhido um rei, quando, então, era consagrado um sacerdote na antiga aliança, na lei de Moisés, ele era consagrado, tinha as vestes e tudo, não sei o quê, e tinha esse óleo que estava como que consagrando, tá bom? Aquele sacerdote. Ou o rei, quando ele era escolhido, derramava-se o azeite sobre ele, que era essa unção que estava determinando, selando ele como rei, tá bom? Da mesma forma, Jesus é chamado o quê? De o Cristo. O que é o Cristo? O ungido. É aquele sobre quem Deus derrama o Espírito acima de medida. Como João Batista fala no Evangelho de João, Deus derrama o seu Espírito sobre ele acima de toda medida, de forma ilimitada, certo? Então Jesus é esse que tem esse selo da unção do Espírito de Deus, né? E aqui, por uma belíssima e verdadeira figura, né? O azeite é aquilo que alimenta, aquilo que serve de combustível para que a luz seja iluminada, certo? Ou seja, o próprio Jesus, ele era cheio do Espírito de Deus e por isso, então, dele irradia luz para o mundo, certo? E agora, né, Jesus falou, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, certo? Mas ele também disse aos discípulos, vocês são a luz do mundo, certo? Não é isso? Vocês são a luz do mundo, né? Quando eles virem as suas obras, eles vão dar glória ao Pai, né? Ou seja, o azeite, a graça de Deus dada a nós, quando profetizada, quando transformada em ação, né? Ela serve de luz para o mundo, entendeu? Então, veja bem, aqui você está vendo que as duas oliveiras estão alimentando da onde se produz, então, azeitona e da onde se produz o azeite, está alimentando esse candelabro, certo? Não sei se você se lembra, mas no capítulo 11 lá de Apocalipse, lá fala que aquelas duas testemunhas são as duas oliveiras e lá diz que são os dois candelabros. Mas aqui é um candelabro e lá são dois candelabros, tá bom? Bom, os detalhes com relação a isso provavelmente se refere à porção dobrada, tá? O David até fala isso no livro dele, o que eu estou indicando, que estou colocando o link aqui na descrição desse livro, né? Ele mostra, ele pensa, ele coloca, né, que se refira à porção dobrada do Espírito Santo. As duas oliveiras se referem a essa porção dobrada, tá bom? E por que duas, né? Por que serem duas, né? E tal, né? E da mesma forma aqui, então, veja, aqui em Zacarias, diz que esse candelabro, ele tem 7 lâmpadas, tá bom? E me parece bastante interessante que, exatamente no livro do Apocalipse, a primeira visão que João tem é exatamente de Jesus no meio de quê? 7 candeeiros, 7 lâmpadas, certo? Porque Jesus é o verdadeiro sacerdote na casa de Deus, certo? E aqueles 7 candeeiros, onde Jesus está no meio deles, é identificado como as 7 igrejas, né? Em primeiro plano, aquelas igrejas da Ásia, mas como falei em outro vídeo também, não apenas as igrejas da Ásia, mas todas as igrejas, toda a igreja de modo geral de todos os tempos, tá bom? E aí cada um tenta identificar
aquelas igrejas, em relação às épocas, mas o que importa é que a igreja é exatamente aqueles que possuem o Espírito de Deus, que é o azeite de Deus, não é? Que provém das duas oliveiras, tá bom? Então, as duas oliveiras se refere ao Espírito de Deus, que lá é chamado de as duas testemunhas, lá em Apocalipse, né? Certamente porque aquelas duas testemunhas serão cheias do Espírito de Deus. Certamente é possível que, no meu entendimento, eu acredito, é o que eu entendo, né? Possivelmente, aquelas duas testemunhas, ao se levantarem e começarem sua profecia, vai despertar e vai ser como que esse óleo descendo, vindo sobre toda a igreja, despertando a igreja para essa nova dispensação, para esse novo momento, para essa hora em que chegou o tempo de profetizar com uma maneira especial, né? Mas a profecia de Joel também diz: derramarei do meu espírito sobre meus servos e as minhas servas, e eles profetizarão. Então, o espírito vai vir sobre todos, né? E existem dois aspectos, que é, assim como depois do Elias, você tem Eliseu, e Eliseu recebe porção dobrada do espírito de Elias, certo? Então, você pode fazer assim, essa comparação, essa questão aí, como o David faz no livro dele, que a igreja agora, no fim, nesse tempo final, vai receber uma porção dobrada daquele espírito que João Batista recebeu primeiro, né? Então a igreja será uma espécie de Eliseu, certo? Agora, nesse tempo final. Outra maneira de pensar, que alguns colocam, é a questão da chuva serôdia, da chuva... Eu esqueci agora como que diz as palavras certas, mas é a chuva no início de você plantar e depois a chuva que vem logo após você colher, certo? Então você tem no Pentecostes essa chuva da semeadura, né, que foi feita naquele dia, naqueles primeiros anos da igreja, certo? Então você vê aquele derramado Espírito que Pedro até profetiza e relaciona com a profecia de Joel, aquilo, não é? E depois, então, é possível que agora, chegando a época da colheita, chegando o tempo onde o trigo e o joio, né, estão maduros, e o fim do mundo está próximo, certo? Vai haver um novo derramar de uma chuva, de uma bênção espiritual, esse derramar do Espírito de Deus sobre o povo de Deus, sobre seus servos e suas servas, e eles vão profetizar sobre esse poder e unção do Espírito de Deus, né? Aquele poder e espírito de Elias, que eu falei em outras ocasiões, né? Que João recebeu, né? E que a igreja vai receber essa forma, essa maneira do Espírito agir sobre nós nesse último momento, certo? Então, cada um de nós tem que ter isso em vista e tem que se preparar para esses dias que estão chegando, que serão dias de uma perseguição nunca antes vista na Terra, né? Em que, veja, durante um período, durante 3 anos e meio, nos será dada essa oportunidade, nos será concedido por Deus profetizarmos de uma maneira poderosa, muito grandiosa, né? De tal maneira que pessoas, vamos dizer, governos ou coisas malignas que tentarem se opor ao povo de Deus nesse momento, vão até mesmo perder suas vidas de maneira extraordinária, tá certo? Então, veja bem, após isso, depois que isso acontecer, né, então virá a guerra desse besta que vai surgir do abismo e vai nos vencer, certo? Como está escrito, vai acontecer, certo? Mas nós temos que nos preparar para isso. Nós temos que estar prontos para sermos esses servos e servas de Deus que vão profetizar na última hora, certo?
vamos continuar aqui no texto de Zacarias, que há mais coisas, tá bom? Versículo 6 diz assim, ó: Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, tá vendo? Ele falou, mostrou o azeite, mostrou aquela questão das duas oliveiras e tá falando assim, ó, não é por força nem por violência. Não é na força do braço humano e carnal. Ele falou assim, é pelo meu espírito, né? Diz o Senhor dos Exércitos, né? Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Né? Não saberia exatamente interpretar o que é isso aqui, mas também não importa, tá bom? Isso não é o que eu quero enfatizar. Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Tem uma montanha, diante de Zorobabel, você vai se tornar uma planície. Zorobabel era o governador de Jerusalém naquela época, tá? Que Zacarias está escrevendo. Essa aqui é a época que o povo de Israel voltou do cativeiro da Babilônia e eles iam estabelecer o templo lá naquela época, entendeu? Então, Zorobabel era junto com Josué os responsáveis principais disso aqui na época, nesse tempo aqui que Zacarias está profetizando, tá bom? Então tem essa profecia relacionada àquele tempo exato, local ali, tá? Mas como eu falei, a profecia de Deus, ela tem um cumprimento imediato, tem um cumprimento até mediano e tem um cumprimento último, certo? Que está prestes a acontecer, tá bom? Então veja bem, quem você pensa que é, né? Você se tornará uma planície. Ele, Zorobabel, colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe. Né? Então o Senhor me falou, as mãos de Zorobabel colocarão os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Né? Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Né? Então, aqui está falando da época lá de Zorobabel, em que o templo seria reconstruído na volta do povo do cativeiro da Babilônia, tá bom? Não vou relacionar isso muito com o que a gente está falando, não, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, ele me disse, estas 7 lâmpadas, veja bem, as 7 lâmpadas são os olhos do Senhor, que sondam toda a terra. Então, veja bem, as 7 lâmpadas, está falando que são os olhos do Senhor. Então, de certo modo, Deus, como onisciente que é, não precisa, vamos dizer, de ninguém para falar para ele nada, sobre nada. Né? Mas está dizendo que essas lâmpadas são como olhos do Senhor. Né? Como eu disse em outro momento, para você, na lei de Deus, para você estabelecer um julgamento, uma sentença condenatória sobre uma pessoa, você precisaria de 2 testemunhas. Né? Então, as 2 oliveiras, as 2 testemunhas, se referem, então, não somente a 2 pessoas, mas a toda a igreja, tá vendo? Aos 7 candeeiros, que no Apocalipse eu mostrei que se referia, então, às 7 igrejas, que representa toda a igreja, como testemunhas, então, do pecado, como testemunhas, então, da perversão, da depravação dos homens, certo? Então, nós somos essas testemunhas que, em nome do Senhor, vão proclamar a verdade, vão dar testemunho, vão iluminar, certo? Então, veja bem, essas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor, que sondam toda a terra, né? Inclusive, no livro do Apocalipse, existe aqueles 7 espíritos, né? Que são enviados a toda a terra lá e tal, né? Então, aqueles 7 espíritos e também os 7 olhos e toda essa relação se refere ao Espírito Santo, tá bom? Não é que o Espírito Santo são 7 espíritos, tá? Mas o Espírito Santo é como se ele, em cada igreja, cada uma daquelas 7 igrejas, ele se manifestasse, ele se revelasse, ele desse testemunho da verdade a respeito de Jesus e de Deus de forma diferente, tá bom? É como você pega a luz, lembra quando a luz passa por um prisma, ela não se divide em cores, como acontece no arco-íris, não é? Então, não é que aqueles 7 espíritos que diz lá são 7 espíritos no sentido que
o Espírito Santo são 7, não é isso, né? É que o Espírito de Deus dele há um sopro, há uma vida, há um movimento, né? Em 7 direções, de 7 formas, de 7 maneiras, entendeu? Em 7 cores, vamos dizer assim, tá bom? Mas aquelas 7 cores vêm de uma única luz, de um único espírito, tá bom? Então aqui, é, e de certo modo, você poderia até fazer isso milhões de vezes mais, né? Porque o Espírito de Deus está em cada crente, cada um de nós. Em cada um de nós, ele se manifesta, ele se revela conosco, junto conosco, de maneira única e especial, né? Então, isso não é que ele se divide em vários espíritos. Ele é um único espírito, como a Bíblia afirma em Efésios, em outros lugares, certo? Então veja bem, a seguir perguntei ao anjo: o que significam estas duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E perguntei também: o que significam estes dois ramos de oliveira ao lado dos dois tubos de ouro que derramam azeite dourado? Né? Ele disse: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: são os dois homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Veja, ele está dizendo que as duas oliveiras, tem duas oliveiras e tem os dois ramos, certo? Então você tem aquela oliveira e você tem dois ramos também que ele está falando aqui. Ele está dizendo que esses dois ramos ou essas duas oliveiras são os dois homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra, tá bom? Então aqui você percebe que existe uma correlação. São dois homens, mas ao mesmo tempo, essa unção, que é o Espírito de Deus, que passa por esses dois homens, que abrange e que também engloba e que também vai para toda a igreja, né? Então você vai ter esse testemunho final, onde você terá essas duas testemunhas, talvez em Jerusalém, mas através de todo o globo, todo o mundo, a igreja. Na verdade, mais especificamente, aqueles que são, então, servos e servas de Deus, vão ser ungidos para profetizar uma profecia final aí nas vésperas da vinda do anticristo, né? Então, isso é muito importante, certo? E deixe-me terminar esse vídeo e vou, então, fazer um último vídeo depois desse, ok?